pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu Boa noite, meus irmãos. Que a doce paz do Mestre envolva os nossos corações nessa noite de quarta-feira. Aqui estamos unidos e reunidos para mais um Evangelho no lar. Então, nesse momento, é hora de nos prepararmos, a nossa garrafinha com água, o nosso Evangelho para acompanhar a leitura. E vamos vibrar com todo amor, com todo carinho, por cada irmão que vem em nosso pensamento, encarnados, desencarnados, todos aqueles que precisam de nossas boas vibrações. Vamos dar início ao nosso Evangelho desta noite. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Vamos ler o livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição número 8. Viva sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Vamos nesse momento nos preparando a nossa prece inicial, mantendo os bons pensamentos, elevando nossos pensamentos a Cristo. Vamos agradecer por estarmos aqui unidos e reunidos neste Evangelho de amor, nesse momento em que sempre acalenta os nossos corações, nos esclarece. Agradecemos, Senhor, pela Tua presença em nossos lares nesta noite, pelo Teu amor e a Tua luz, não só a nós, mas a todos que nesse momento levamos o pensamento, aos nossos vizinhos, aos nossos amores, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que tanto necessitam do Teu amparo. Agradecemos, Senhor,
por estarmos aqui, reencarnados, podendo nos melhorar, podendo caminhar contigo. Fique conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos queridos. Vamos então, dando continuidade à leitura do nosso Evangelho Sublime, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos acompanhando o capítulo 10, ainda falando sobre a indulgência, hoje no item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, nalgumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao fim da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Do Fetre, Bispo de Nevers. É a questão da... Já vou falar. É a questão do argueiro e a trave no olho, né? Aqui, o nosso irmão, né, que trouxe a mensagem, ele vem lembrando a gente daquela lição do argueiro e da trave no olho, que nós devemos olhar para nós, para as nossas faltas, para os nossos defeitos, com mais vontade de modificar
do que a gente olha para o nosso irmão e vê e reconhece no nosso irmão, à nossa frente, o defeito rapidamente. Rápido, a gente olha e fala, fulano é assim, fulano é assado. Só que além da gente julgar o defeito do outro, a gente esquece as qualidades. E as qualidades deveriam sobressair acima dos defeitos. Porque ele disse aqui, às vezes a pessoa tem realmente muitas situações negativas, mas sempre há as situações positivas também. Então a gente tem que aprender a olhar para os nossos irmãos, para aqueles que convivem conosco, a ver nessas pessoas as qualidades e a exaltar as qualidades. Até quando alguém vier conversar conosco, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e a gente pode dizer, não, tudo bem, isso estava errado, mas fulano faz isso tão bem, é tão agradável nisso, se você precisar, fulano ajuda, traz, leva. Eu sei que nessa questão pode estar negativo, mas sempre tem algo de bom. Todo mundo tem algo de bom para mostrar. Então a gente tem que passar a ter esse olhar. E o olhar também, que ele diz aqui bem forte sobre as nossas faltas, mas também nós devemos ter o olhar sobre as nossas positividades, sobre as coisas boas que a gente já consegue fazer. Olhando para nós com amor também, com carinho, porque ele fala aqui caridade para com os outros e caridade para com você mesmo também. Então a gente ser indulgente para com os outros, conosco também. Claro que essa indulgência não é o passar pano, tá tudo bem, não é isso. Mas a gente reconhecer que somos espíritos em crescimento, que todos temos um lado positivo também. Bom, meus irmãos, então terminamos a leitura do nosso Evangelho. Vamos nos preparando para o encerramento pela prece. Vamos lembrar de tudo aquilo que precisamos, continuando com o nosso pensamento elevado em Deus. Vamos nos colocar em posição de recebermos o passe magnético através dos nossos protetores espirituais, esses amigos queridos que estão sempre conosco, aproveitando esse momento para receber tudo aquilo que foi preparado para cada um de nós. Então a gente vai se encaminhando para a nossa prece final. Quem ainda não colocou a sua garrafinha pode colocar. Vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, pensar no nosso protetor. Senhor, queremos te agradecer pelo dom da vida, por estarmos mais uma vez juntos, pelos seus ensinamentos, pela sua palavra de conforto e principalmente pelo entendimento. Entendemos que o nosso mundo está passando por várias fases e fortaleça a nossa fé, que a nossa fé seja como uma rocha. Somos seres humanos diferentes, mas o seu amor para nós é igual. Então, se somos filhos amados de Deus, somos uma família. Que esse amor de família chegue no seu lar, chegue aonde você estiver escutando. Seja acolhido, amparado, para as pessoas que estão nos hospitais, em situação de rua, com pensamentos suicidas. Meu irmão, entenda, Deus nos ama infinitamente. E com esse envolvimento, agradecemos a Joana pela oportunidade de abrir a sua casa para nos receber e levar a mensagem até vocês. Também a Maria Santíssima, com seu olhar e carinho de mãe, nos abrace nesse momento. E tenhamos fé, meus irmãos, que vai passar. Mas a única coisa que não passa é o amor de Deus sobre nós. Que assim seja.
Que maravilha, né? Fizemos o nosso evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos os que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.